Muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal. Sua presença é muito importante aqui. Vamos ao vídeo de hoje. Roberta tinha apenas 19 anos, mas já parecia ter vivido uma vida inteira. Enquanto as colegas da sua idade falavam de viagens, festas e descobertas, ela caminhava em silêncio, com os ombros levemente curvados, como se carregasse um peso que nunca conseguia largar. A morte da mãe fora o primeiro golpe. Ela tinha apenas 15 anos quando a doença avançou rápido demais e levou embora o sorriso mais acolhedor que já tinha conhecido. Lembrava com clareza das últimas semanas no hospital, o cheiro forte de álcool, os lenços e os olhos da mãe ainda brilhantes, tentando transmitir coragem mesmo diante do inevitável. Você vai ser forte, Roberta. Eu sei que vai. Foram umas das últimas palavras que escutou. Mas a verdade é que depois da partida ela não se sentiu forte em nenhum momento. Voltava da escola e esperava encontrar a mãe na cozinha preparando o bolo, chamando pelo nome dela com aquela voz doce. O silêncio da casa era ensurdecedor. Por mais que Aldair tentasse preencher o vazio, o espaço de uma mãe é impossível de ser ocupado. Os primeiros meses após a perda foram de pura confusão. Roberta tinha pesadelos frequentes. Acordava suada no meio da noite, correndo até o quarto do pai. Não falava nada. Apenas se sentava na beira da cama dele, abraçada aos joelhos. Aldair a acolhia em silêncio, fazendo um cafuné até que ela se acalmasse. Ele sabia que não havia palavras capazes de curar aquilo. Com o tempo, ela aprendeu a seguir. O luto nunca passou de verdade, mas foi ficando guardado em um canto do peito. E então, aos 17, conheceu Pedro, o primeiro amor. Ele apareceu como uma luz inesperada, trazendo um pouco de cor para os dias acinzentados. Com ele, Roberta voltou a sorrir. Sentiu-se de novo capaz de acreditar que a vida podia ter momentos bons. Passavam horas conversando, trocavam mensagens até tarde da noite. Faziam planos bobos de viagens, promessas de futuro. Pedro não era apenas namorado, era também um amigo. Roberta acreditava que finalmente tinha encontrado alguém em quem podia confiar de verdade. E foi justamente essa confiança que tornou a queda ainda mais dolorosa. A traição não veio de longe. Não foi uma desconhecida. Foi Camila, sua melhor amiga. Aquela em quem confiava segredos, sonhos, medos. As duas se conheciam desde a infância. Riam juntas, compartilhavam cadernos na escola. Se prometiam nunca se abandonarem. O dia em que descobriu foi um choque que parecia não caber dentro do corpo. Uma mensagem no celular, um detalhe mal explicado, e então a verdade se revelou como uma lâmina afiada. Pedro e Camila estavam juntas às escondidas. No começo, Roberta negou para si mesma. Tentou acreditar que havia algum engano, que talvez fosse apenas uma coincidência. Mas os sinais se multiplicaram até que não restava mais dúvida. A dor foi tão intensa que parecia física. Ela se trancava no quarto, encarando o teto, lembrando das risadas de Pedro, das confidências com Camila, e a imagem dos dois juntos queimava em sua mente como fogo. Por quê? Murmurava no silêncio da madrugada. Por que comigo? Desde então, as noites se transformaram em tormento. O sono não vinha fácil, e quando vinha era interrompido por sonhos pesados. Em quase todos a cena se repetia: a ausência da mãe, a risada de Camila, o olhar frio de Pedro. Acordava assustada, com o coração acelerado.
muitas vezes em lágrimas. Aldair, deitado no quarto ao lado, ouvia os murmúrios da filha, o choro abafado. Chegava ela a levantar-se no meio da noite, bater de leve na porta, preocupado. Está tudo bem, filha? Perguntava com voz calma, mas quase sempre recebia apenas silêncio como resposta. Roberta não queria incomodar, não queria parecer fraca e, no fundo, achava que ninguém poderia entender a dor que carregava. No dia a dia, tentava se mostrar firme, levantava cedo, ia para a faculdade, fingia interesse nas conversas, mas a mente estava longe. Às vezes, os colegas notavam o olhar perdido, os sorrisos curtos. Ela inventava desculpas. Dizia que estava apenas cansada. Por dentro, porém, havia um vazio difícil de explicar. A perda da mãe já tinha sido um buraco enorme. Agora, com a traição de Pedro e Camila, o pouco de confiança que ainda restava nela parecia ter sido arrancado à força. Roberta sentia-se sozinha, como se não tivesse mais chão. Às vezes pensava que talvez nunca mais fosse capaz de confiar em alguém, que talvez as pessoas sempre acabassem abandonando ou traindo, e no dia a dia tentava se mostrar firme. Levantava cedo, ia para a faculdade, fingia interesse nas conversas, mas a mente estava longe. Às vezes os colegas notavam o olhar perdido, os sorrisos curtos. Ela inventava desculpas. Dizia que estava apenas cansada. Por dentro, porém, havia um vazio difícil de explicar. A perda da mãe já tinha sido um buraco enorme. Agora, com a traição de Pedro e Camila, o pouco de confiança que ainda restava nela parecia ter sido arrancado à força. Roberta sentia-se sozinha, como se não tivesse mais chão. Às vezes pensava que talvez nunca mais fosse capaz de confiar em alguém, que talvez as pessoas sempre acabassem abandonando ou traindo. E Aldair, observando de fora, sofria também. Ele via a filha murchando, carregando nos olhos uma tristeza que não condizia com sua idade. Ele queria protegê-la, queria resolver tudo, mas sabia que certas dores não se resolvem com conselhos. O máximo que podia fazer era estar ali disponível, atento, silenciosamente presente. Os dias que se seguiram ao desabafo de Roberta foram pesados, mas ao mesmo tempo reveladores. Aldair percebeu que a filha se tornara mais silenciosa do que de costume, passando horas em seu quarto, ora encarando os livros que não conseguia ler, ora rolando no celular, sem realmente prestar atenção em nada. Era como se ela estivesse presa em uma neblina de lembranças ruins, decepções e medo de voltar a ser ferida. Numa noite qualquer, sentado no sofá, Aldair ouviu passos leves no corredor. Quando ergueu os olhos, viu Roberta parada, segurando uma caneca de chá que tremia em suas mãos. Pai, você pode conversar um pouco comigo? Disse com a voz embargada. Ele levantou de imediato. Claro, filha. Vem, senta aqui. Ela se acomodou devagar, puxando-lhe o casaco para se cobrir melhor, mesmo dentro de casa. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado mais uma vez. Papai, posso te chamar assim? Estou tão carente, papai. Claro, filhinha. Você sabe que para sempre será a minha menininha. Você cresceu, mas será sempre minha princesa. Papai, posso te pedir outra coisa? Pode, minha filha. Posso sentar no seu colinho como há 14 anos atrás? Sinto falta do seu carinho. Claro, filhinha! Vem aqui. E Roberta se aninhou no colo de Aldair, como nos seus 5 aninhos de idade. Eu fico lembrando do jeito que ele me olhava, pai.
e do jeito que a minha amiga também olhava. É como se tudo tivesse sido planejado nas minhas costas. E eu me sinto burra por não ter percebido nada. Aldair suspirou fundo e colocou a mão sobre a dela. Você não é burra, Roberta. Você confiou. E confiar não é um erro. O erro foi deles que traíram a confiança de quem os amava. Ela balançou a cabeça como se quisesse acreditar, mas ainda fosse difícil. Eu tento dormir, mas sempre acordo no meio da noite, como se estivesse revivendo a cena. Às vezes eu sonho com a mamãe também, como se ela quisesse me dizer alguma coisa. Mas quando acordo, só sobra o vazio. Os olhos de Aldair se marejaram. Ele raramente falava da esposa, porque a dor ainda era intensa mesmo depois de anos. Mas pela filha, ele se permitiu. Sua mãe tinha um coração enorme, Berta. Se ela estivesse aqui, ia segurar sua mão e dizer para você não ter medo de recomeçar. Ela acreditava em você tanto quanto eu. Roberta respirou fundo, mordendo aqui o lábio para conter as lágrimas. Eu sinto tanto a falta dela, e ao mesmo tempo eu sinto como se tudo em mim fosse frágil demais, como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Você não é frágil, respondeu Aldair firme. Você só está machucada. E quando a gente está machucado, qualquer coisa parece insuportável. Mas eu tô aqui, filha. Sempre estarei. Roberta deitou a cabeça no ombro dele e, por um momento, o silêncio reinou. Um silêncio carregado, mas que também trazia uma sensação de abrigo. Ela segurou a mão de Aldair e eles cruzaram os dedos de forma carinhosa. No entanto, naquela mesma semana, a saúde de Roberta começou a oscilar. Talvez pelo estresse, talvez por noites mal dormidas, ela sentiu febre e dores no corpo. Passava longos períodos deitada, com o rosto corado pelo calor da febre, tentando descansar. Aldair preparava sopas, deixava remédios ao lado da cama e a observava aflito. Certa noite de sábado, por volta das 11, Roberta chamou o pai com a voz fraca. Pai, você pode vir aqui um pouco? Ele entrou trazendo um copo d'água. O que foi, filha? Eu tô me sentindo muito mal. Ela sussurrou, a voz embargada. Não consigo dormir. Tô com medo. Aldair ajeitou os travesseiros e passou a mão pela testa dela. Sua febre tá baixando, mas eu sei que o cansaço da mente pesa mais do que o do corpo. Ela o olhou vulnerável como uma criança. Pai, deita aqui um pouco do meu lado só até eu pegar no sono. Houve um breve silêncio. Aldair não esperava o pedido, mas ao ver o olhar dela não conseguiu negar. Claro, meu bem. Ele apagou o abajur, deixou apenas a luz fraca da lua entrando pela janela e deitou-se ao lado da filha. Roberta se encolheu buscando aproximação e apoiou a cabeça no braço dele, como se fosse o porto seguro que precisava. Obrigada, murmurou. Eu acho que só consigo descansar assim, sabendo que você está aqui. O coração de Aldairra apertou. Ele a envolveu com cuidado, acariciando de leve os cabelos suados pela febre. Dorme, filha. Eu tô aqui. Ninguém vai te machucar. Roberta fechou os olhos, respirando fundo. Aos poucos, o corpo dela foi relaxando. É que, embora ainda estremecesse por vezes, foi se acalmando. Mas mesmo adormecida, mantinha a mão presa na dele, como se tivesse medo de soltá-lo. E ali, naquela noite silenciosa, Aldair percebeu o peso imenso que a vida havia colocado sobre os ombros da filha tão jovem e decidiu, mais do que nunca, que faria o possível para sustentá-la até que ela voltasse a se sentir inteira. A madrugada avançava devagar.
A casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo som do vento batendo nas janelas e da respiração irregular de Roberta. Aldair continuava ao lado dela, imóvel, apenas com a mão entrelaçada na da filha. De repente, ela se mexeu, soltando um suspiro longo e carregado. Abriu os olhos, ainda turvos de sono, e sussurrou: Pai, você tá aí mesmo? Tô sim, filha. Não saí, nem vou sair. Ele respondeu baixo, quase num sussurro também. Roberta virou o rosto em direção a ele, os olhos úmidos refletindo a pouca luz que entrava pela janela. Eu não sei o que seria de mim sem você. Às vezes eu penso que se você não estivesse aqui, eu já tinha desmoronado de vez. Aldair apertou de leve a mão dela, como se quisesse transferir força. Você não vai desmoronar, Roberta. E sabe por quê? Porque eu tô aqui e enquanto eu tiver fôlego, vou estar do seu lado. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu tenho medo de confiar de novo, medo de me apegar a alguém e ser traída outra vez. Ele a olhou firme, mas com doçura. O medo é normal, mas você não precisa ter pressa em confiar em ninguém. O tempo vai mostrar quem merece estar perto de você. Até lá, se for preciso, você só precisa confiar em mim. Roberta engoliu em seco e então, com um gesto quase infantil, se encolheu mais perto, apoiando a testa no peito do pai. Então eu confio em você, pai. Só em você. O coração de Aldair disparou. Ele sentiu a fragilidade da filha em seus braços, mas também a intensidade do laço que se fortalecia ali naquela madrugada. Passou a mão devagar pelos cabelos dela, embalando como quando era criança, e respondeu em voz baixa: E eu confio em você, minha filha. O silêncio voltou a reinar, mas não era mais pesado como antes. Era um silêncio cheio de entrega, de confiança, de um amor que se reinventava diante da dor. Aos poucos, Roberta foi se aquietando novamente, até que seu corpo relaxou por completo. Papai, por favor, faz uma conchinha comigo. Estou sentindo seu calor e estou gostando tanto. Claro, vou fazer. Está quentinho mesmo. Isso. Por favor, enrola em mim. Me protege, papai. Fica aqui comigo. Sim, Betinha. Eu estou aqui. Não se preocupe. Aldair sentiu algo estranho. Uma energia quente percorreu seu corpo. Ele sentiu algo que não devia, e seu corpo respondeu de uma forma que não deveria. Um impulso forte tomou conta dele e ele procurou se conter. Papai, o que é isso? O que, filha? O que está dizendo? Senti algo mexer. Você está bem? Sim, filha. Eu estou bem. Acabei pensando uma coisa aqui que não devia e meu corpo respondeu. Mas te peço desculpa. Foi algo da minha cabeça. Mas não é nada. Algo mexeu aqui, um volume estranho. Estamos de conchinha. Nunca tinha percebido isso em você. Está mesmo bem? Sim, estou bem. Talvez seja melhor sair dessa posição. Quer que eu busque uma água? Você está melhor? Sim, estou, papi. Só quero que busque a água e fique aqui comigo. Não quero ficar sozinha, não. Estou com o rosto quente demais. Aldair buscou água fresca e, vendo a fragilidade de sua filha, voltou a se deitar ao lado dela. Talvez seja melhor ficar aqui sentado. Robertinha, papi, por favor, deita aqui comigo. Quero sentir seu calor novamente. Acho que isso está me ajudando a melhorar. Ele sabia que era perigoso estar assim com ela.
mas assentiu e ficou ao lado dela. Aldair continuou ali imóvel, sentindo o calor dela contra o seu peito, e fechou os olhos por um instante. Ela poderia estar delirando por causa da febre. Sabia que o caminho ainda seria longo, que as feridas não se curariam de uma hora para outra. Mas também sabia que a partir daquela noite havia algo diferente entre eles. Uma confiança ainda mais íntima, quase sagrada, que nenhuma traição externa poderia apagar. E pela primeira vez em semanas, tanto pai quanto filha conseguiram dormir em paz, lado a lado, como se o mundo lá fora pudesse esperar.